Deus, glória a Deus. Podemos nos assentar, queridos. Uma boa noite a todos que estão aqui conosco, todo o pessoal que está em casa nos assistindo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para mim é uma alegria, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Me alegro muito com a oportunidade que me foi dada e para mim realmente é uma alegria poder estar aqui ministrando aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que o Senhor tem falado comigo no decorrer desse tempo que nós temos vivido, amém? Como essa é a primeira vez que eu falo, desde que começou a pandemia, vocês me desculpem se eu vou chover no molhado, mas eu não tenho como falar sobre outro assunto. Semana passada, a Elô nos trouxe uma palavra muito abençoada, né, sobre as transformações, né, que ocorreram durante a pandemia. E essa noite eu gostaria de trazer alguma coisa daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo, né? As minhas percepções com relação a isso tudo que tem acontecido. Então vamos lá. Pandemia, né? Uma palavra que eu acredito que para todos nós, há 6 meses atrás, sei lá, era uma palavra estranha, uma palavra diferente, que a gente, com certeza, ninguém tinha no seu vocabulário, né? Ninguém falava sobre pandemia. A gente já tinha escutado falar, óbvio, né? A gente já soube que ocorreram, né? Ocorreu a peste negra, ocorreu a gripe espanhola e tantas outras doenças terríveis que se espalharam pelo mundo e que mataram muitas pessoas, como essa doença, né? Como o Covid. Mas, hoje em dia, todo mundo é PhD em pandemia. Todo mundo sabe o que significa, né? Não tem como não saber, não tem como não ser PhD, porque a gente está vivendo isso. Uma coisa que a gente nunca imaginou, mas a gente está vivendo. Então, não tem como não ser PhD em pandemia, não saber tudo que tu pode e tudo que tu não pode fazer nesse tempo, né? Mas, pensando lá atrás, né? Lá atrás, quando tudo isso começou, eu me lembro que a primeira notícia que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar Covid-19, eu vi na TV uma notícia lá da China, né? Que falava daquela província lá de Wuhan, que tinha surgido uma doença nova na China e que era um tipo de gripe e que estava se espalhando muito rápido e que as pessoas estavam se infectando, enfim, adoecendo e falecendo. E eu olhei assim a reportagem e as pessoas todas andavam de máscara, né? E aí eu pensei assim, digo, meu Deus, que horror isso, que tristeza, né? Mais uma doença, mais uma gripe, né, dessas, e as pessoas todas andando de máscara, né? E ao mesmo tempo eu pensei assim, isso nunca vai chegar aqui em Pelotas. Isso nunca vai chegar aqui no Brasil. Isso é uma coisa que está lá do outro lado do mundo. Isso não tem como chegar aqui. Só que as coisas foram tomando proporções mundiais, né? A doença foi se espalhando, foi tomando grandes proporções, foi se espalhando pelas Américas, pela Europa. E quando chegou no Brasil, né? Porque até fevereiro ali a gente estava de boas, né? Até fevereiro a gente estava de férias, indo à praia, né? Quando chegou março, chegou aqui. E aí eu me vi confeccionando as máscaras, né? Eu me vi confeccionando as máscaras que eu achei que nunca chegariam, né? E quando isso aconteceu, aí virou, né? Nossas vidas assim viraram de cabeça para baixo, né? Não teve quem ficasse vivendo normalmente. Primeiro, fecha tudo, fecha comércio, as pessoas devem ficar em casa. A gente escutou muito isso, fique em casa, ainda escuta, fique em casa, fique em casa.
Lave as mãos, use álcool gel, use máscara, use luvas. Chegue em casa, tire toda a roupa, tome banho. Não beije, não abrace. Fique longe das pessoas que você ama, por amor a elas. Então, tudo isso tomou uma proporção muito grande nas nossas vidas, né? Nós somos invadidos, nós fomos sacudidos com tudo isso que aconteceu. E mesmo todas essas precauções sendo tomadas, tudo isso que estava sendo feito, as pessoas continuavam se infectando, o vírus continuava se espalhando e as pessoas começaram a morrer. E primeiro os mais velhos e depois todas as idades. E eu não sei como vocês reagiram a tudo isso lá no início, mas eu entrei em pânico. Eu entrei em crise, eu paralisei. Fui tomada por um medo, um sentimento de impotência diante daquilo que estava acontecendo. Eu não sabia como agir, eu não sabia o que falar para quem vinha me perguntar alguma coisa. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. Eu entrei em pânico. Eu tive algumas noites sem dormir. E foi um momento bem difícil, assim, mas já trazendo, né, para aquilo que eu quero falar aqui, o tempo e a bondade de Deus nessa noite. Deus, ele é um Pai de amor tão incrível, ele é bondoso, ele é cuidadoso, ele é um Pai amoroso, que mesmo a gente em pânico, em crise, no caos, e sem conseguir muitas vezes orar, ou sem conseguir chegar perto dele, ele se importa, ele olha para nós. Ele não desiste, né? Mesmo quando a gente está desesperado e fora do normal, ele não desiste, né? E foi num momento desses, né, de caos interior que Deus falou comigo, né? Através desse texto de Eclesiastes 3. Um texto bem conhecido, né? Um texto que eu já tinha lido outras vezes e eu sei que todo mundo já leu ou já ouviu alguém falando, mas que se renovou assim para mim. Esse texto veio como um bálsamo, assim, ele veio como um consolo, assim, né, pro fundo da minha alma, assim. Então, eu queria ler com vocês esse texto, Eclesiastes 3, dos versículos 1 ao 15. Ele começa assim: tudo tem seu tempo. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo o que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Glória a Deus por esse bálsamo. Depois que eu li essa palavra, eu senti assim como se Deus me colocasse no colo e me dissesse: olha, tá tudo bem,
Está tudo sob controle. Não precisa ter medo de nada. É o meu propósito, é a minha vontade. É eu que determino o tempo das coisas. Sou eu que determino quando começa, quando acaba. Quem vive, quem morre. Quem continua, quem para. Então, naquele momento, meu coração se encheu de paz e de muita gratidão a Deus. E eu não vou dizer para vocês que no decorrer dessa pandemia, eu nunca mais fiquei ansiosa, ou eu nunca mais tive medo. Não, eu tive medo, eu fiquei ansiosa, mas em todo momento eu lembrava dessa palavra. Eu recorria a essa palavra, eu li essa palavra muitas vezes. Porque eu creio que é isso, é um propósito. Deus tem um propósito com essa pandemia. Deus tem um propósito com esse tempo. E quando terminar, terminou. Quando Ele disser que deu, deu. Então, eu queria compartilhar com vocês 3 coisas importantes, além dessa, que eu aprendi com esse texto, né? A primeira delas, que o tempo de Deus é perfeito. Ali no verso 1, fala assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Nós vivemos num mundo muito imediatista. É tudo para ontem, é tudo agora, é tudo rápido. A gente não tem paciência, muitas vezes, para esperar as coisas acontecerem, para esperar as coisas chegarem, para esperar numa fila, para esperar. A gente não tem paciência para nada. Mas o texto nos diz que existe um tempo determinado para tudo. Então, se existe um tempo determinado para tudo, a nós só nos resta aceitar isso e agradecer a Deus, porque está tudo sob o controle dele. O fato de a gente ter tudo ao alcance de um toque, de um clique, não muda a vontade de Deus, não muda o tempo de Deus. Nada do que eu fizer, do que eu pensar, do que eu correr, do que eu agir, do que eu me estressar, nada disso muda o tempo de Deus, porque é um tempo perfeito. Já foi estabelecido assim, já foi pensado assim, é assim. É para o nosso bem esse tempo perfeito. É para nós, é para nós que Deus fez isso. Então, gente, vamos entregar, vamos esperar, vamos descansar nesse Deus que já preparou todas as coisas, que já cuidou de cada detalhe. Não vamos nos desesperar, não vamos nos apressar. Esse é um tempo de desacelerar. Vamos colocar o pé no freio, então. Vamos viver o tempo como ele tem que ser vivido, sem pressa, sem atropelo. Amém? Amém. Outra coisa que eu aprendi, está lá no versículo 12 e 13. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. A melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Que palavras, meus irmãos, que conselho. Eu não sei quantos de vocês têm desfrutado dos presentes que Deus tem dado, né? Nós devemos aproveitar os presentes de Deus, essa é a segunda coisa. Muito se fala sobre as perdas dessa pandemia, e realmente elas são imensas. Muitas mortes, muitas famílias perdendo os seus entes queridos, muitos empregos perdidos, muitas empresas fechando, muitos relacionamentos perdidos também. Muitas perdas, um tempo muito difícil nós temos vivido, e eu de maneira nenhuma quero minimizar essas perdas, quero de alguma forma dizer que elas não são importantes. Mas, durante esse tempo, não são só perdas. Deus tem nos dado presentes. Deus tem nos dito, vivam, sejam felizes, desfrutem a vida enquanto é possível. Nós estamos vivendo um novo normal.
Nós estamos vivendo uma nova realidade. Nós temos culto reduzido, com o número de pessoas reduzidas, nós temos que andar de máscara nas ruas, nós não podemos abraçar as pessoas que nós amamos, nós não podemos beijar as pessoas que nós amamos, às vezes não podemos nem chegar perto delas. E é um tempo difícil, eu sei, mas vamos prestar atenção nos presentes que Deus tem nos dado. Sabe, um presente grande que Deus tem nos dado e talvez a gente não esteja se dando por conta, é o tempo. É o tempo que nós temos. Quantos já não disseram assim, ai, como eu queria ter mais tempo? Bah, como eu queria ter mais tempo para isso, eu queria ter mais tempo para aquilo. Eu queria ir ali, eu queria aqui, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria estar com a minha família. Gente, Deus tem nos dado tempo. A gente tem aproveitado esse tempo, a gente tem aproveitado bem o tempo. Sabe que esse movimento Pastores de Família é uma bênção, assim, né? Eu não sei os outros testemunhos, né, das outras mulheres, mas, gente, uma bênção, assim. Nós, assim, a gente vinha um ritmo muito acelerado, né? A gente vem de um ritmo, todo mundo vinha de um ritmo muito acelerado. E nós, assim, na liderança também, né, sempre tinha uma programação, uma reunião, e a gente, sinceramente, não era algo que era priorizado pela nossa família, estar tendo esse tempo de estar junto, parando para ler, para orar, para conversar, que seja, sabe? Sempre tinha um fazendo uma coisa, um fazendo outra. A gente, às vezes, não se encontrava nem na hora de comer, assim. Então, que bênção, que tempo precioso que Deus tem nos dado. Tempo precioso, como a Elô compartilhou semana passada, para estar se aproximando de outras coisas, de plantas, da cozinha, habilidades, novas habilidades. Um tempo precioso para a gente fazer arrumar a casa, alguma coisa que precise ser arrumado. Tempo precioso para estar com os filhos. Eu durante a pandemia, né, a Isa está tendo aulas online, e seguidamente os professores pedem que ela faça maquetes, né? Tem que fazer uma maquete disso, uma maquete daquilo. Eu sei que algumas mães têm tido dificuldade com esse período, com os filhos, assim, né? Mas eu tenho adorado. Eu estou adorando, porque a gente tem experiências muito boas. E ela vem e pergunta e tira dúvida naquilo que a gente ainda lembra, a gente ajuda, né? Então, a gente se divide, assim, o Márcio fica com a parte lá da matemática e eu vou com as outras matérias, assim, né? Mas tem sido bênção, são presentes, coisas que antes a gente nem parava para pensar, nem parava para olhar, né? Então, você tem desfrutado os presentes que Deus tem te dado? Talvez eu não tenha falado aqui, você tenha um presente aí na sua mente, você esteja pensando, pô, Deus tem me dado isso, e eu não tenho desfrutado. Desfrute, meu irmão. Não deixe para depois, aproveite. Eu queria compartilhar com vocês assim um testemunho pessoal, né? Porque eu tenho me sentido muito presenteada nessa área, né? Na área financeira. E eu queria compartilhar com vocês isso, né? Que lá no início da pandemia, uma das nossas preocupações era com relação às finanças, né? Porque eu sou autônoma, era autônoma, o Márcio autônomo também, e o trabalho do Márcio é exatamente fazer aquilo que não podia fazer, que é ir na casa das pessoas, né? Não podia ir, e é isso que ele faz, né? Ele dá manutenção. Então, eu posso dizer para vocês que em nenhum momento nos faltou, em nenhum momento faltou serviço para o Márcio. Até aumentou. Às vezes a gente chegava em casa e dizia assim, olha, Paulo, estou tendo que remanejar as pessoas, estou tendo que refazer a minha agenda, porque tá assim, está assado, né? Eu digo, glória a Deus por isso. Deus mandou anjos, gente. Deus manda anjos, sabia, para nos abençoar. Ele mandou anjos para a nossa vida, que nos presentearam, assim, que vinham financeiramente falando, né? Dizer, olha, eu senti de te dar essa oferta, né? Que Deus te abençoe, assim, não foi uma pessoa nem duas, sabe? Então, olha, eu me senti muito presenteada, muito, muito amada por Deus, muito cuidada por Deus. E para completar, assim, né? Agora, 1 mês e pouco atrás, outro anjo que Deus colocou no meu caminho, né? Uma amiga do Márcio, lá do tempo da Unimed, viu o meu nome no edital que saiu da prefeitura sobre um concurso que eu tinha feito em 2017
para assumir um cargo de artesã que eu nem lembrava. Eu nem lembrava, porque era uma vaga só e eu fiquei em 6º lugar. Então eu nem lembrava do concurso. E eu fui chamada no meio da pandemia. Olha o tempo de Deus como é perfeito. Olha o tempo de Deus, olha como as coisas se encaixam e não é na hora que a gente pensa, na hora que a gente acha que é melhor, é na hora que Deus determina. E eu fui chamada, gente, e assim, olha, foi um presente atrás do outro, porque vocês sabem, né, é uma papelada enorme que tu tem que juntar para poder apresentar, né, e poder ser nomeada. E era muito papel e tudo fechado. E tinha que fazer tudo por e-mail e tudo... Ai, olha, e entra em site, e esse papel e aquele papel. Então, cada papel que eu conseguia, eu digo, ai, glória a Deus, presente. Cada papel que chegava, eu dizia, ai, glória a Deus, presente. Para completar, eu tinha que fazer uma carteirinha de artesã. Coisa, né, que eu já era para ter feito há muito tempo e não tinha feito. Mas Deus é tão bom com a gente, ele é tão misericordioso, que eles não estavam fazendo a carteirinha, eles não iam fazer. E eu precisava dessa carteirinha. E aí quando me ligam, olha, Renata, nós vamos fazer a carteirinha para ti. Eu digo, isso é presente de Deus, isso é Deus agindo, né? Então eu me senti muito presenteada, gente. Conclusão, fez um mês que eu estou trabalhando já, estou dando aula de artesanato, tem sido bênção para a minha vida, eu tenho me sentido muito realizada em todas as áreas, assim, né? E financeiramente também, falando, né? Dar uma força em casa, assim. Então, glórias a Deus, presente de Deus, né? Fiquem atentos, não fechem os olhos para os presentes que Deus tem dado. É um tempo difícil, sim, é um tempo muito difícil, mas há muita coisa boa acontecendo também nesse tempo. Nós não podemos paralisar a nossa vida só pensando nas coisas ruins. Nós precisamos continuar vivendo. Amém, queridos? Amém. A terceira coisa, né? O propósito de Deus é nos ensinar o temor. Lá no verso 14, diz assim: e sei que tudo o que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Deus tem um propósito que as pessoas o temam. Ele quer nos ensinar esse temor. E, espiritualmente falando, o que Deus tem te ensinado durante essa quarentena? Durante essa pandemia? Esse tempo diferente? O que Deus tem te ensinado neste novo normal que nós temos vivido? Partindo do princípio de que nada acontece sem que Deus permita, Deus tem um propósito maior com essa pandemia. Ele, com certeza, foi Ele que permitiu. Isso que a gente está vivendo é Deus que permitiu que estivesse acontecendo. Só que eu acredito que, além desse propósito maior que Ele tem um propósito individual com cada um de nós. Ele tem algo específico que Ele quer falar para cada um de nós. E a minha pergunta é essa: você tem entendido qual é esse propósito? Você tem aberto os seus olhos, os seus ouvidos, para que Deus possa te ensinar? Para que Deus possa te mostrar? Ou como é que a gente tem vivido? A gente tem vivido a nossa vida priorizando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar? Ou Ele tem sido buscado por nós assim só naquele dia que a gente não está bem, naquele dia que a gente está desesperado, naquele dia que bateu aquela tristeza, aquele desespero, ou quando a gente precisa de alguma coisa? Como é que está esse nosso relacionamento com Deus? Assim? Ele tem sido a prioridade ou Ele tem sido o escape? Ele tem sido, sei lá, a nossa válvula de escape? Como é que tem sido? A gente tem temido a Deus, e não é ter medo, né? Temor não é ter medo de Deus. Mas a gente tem temido ou a gente tem vivido a nossa vida assim, um dia depois do outro? Eu vou esperar passar essa pandemia e aí sim, aí eu busco a Deus direito, porque desse jeito que não está dando. Como é que tem sido, gente? Eu queria dizer uma coisa nessa noite, que o tempo da gente ficar andando em círculos já passou. O tempo da gente brincar de ser crente, brincar de vir à igreja, gente, isso já passou. Se é que um dia ele existiu. Nós precisamos ter uma vida firmada na rocha.
Nós precisamos ter uma vida em total dependência de Deus. Quinta-feira a Elo e a Cláudia falavam na live sobre não depender mais dos outros. Gente, não é mais tempo de depender do marido, do filho, do pastor, do líder. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Busque a Deus. É um tempo difícil, é. E por isso mesmo, busque a Deus. Ore. Ore com a sua família. Ore sozinho. Sabe? Leia a palavra. Mergulhe na palavra. Mergulhe. Muitas coisas Deus vai falando conosco. Textos que quando está naquele momento difícil, tu te lembra de um texto, ou vem aquela palavra. É isso que a gente precisa estar imerso nesse Deus. A gente precisa estar imerso na palavra de Deus. Imerso no Espírito Santo. A gente precisa ser cheios nesse momento. Chega de andar em círculos, chega de ficar preocupado com as coisinhas, com o mundinho. Está na hora de ser bênção na vida das pessoas. Está na hora de ser bênção. Está na hora de ser aquele que abençoa e não aquele que só quer ser abençoado. Já passou esse tempo, gente. Vamos nos fortalecer em Deus. Deus vem, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito especial com a sua vida nesse tempo. Busque a Deus, ore a Deus e pergunte a Deus o que tu queres que eu aprenda. O que tu queres me ensinar. Qual é o teu propósito? Qual é a palavra que tu tens para mim? Que mudança que tu queres para a minha vida? Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. O tempo é difícil, mas Deus nos diz que vai passar. E quando passar, não espere passar para querer algo mais. Quando passar, a gente já tem que estar pronto, porque daí vem outro tempo. E vai ser um tempo diferente. E vai saber onde Deus quer te usar depois que esse tempo de dificuldade passar. Vai saber o que Deus quer fazer contigo depois de tudo isso. Eu acredito que a igreja não vai ser mais a mesma. Mesmo depois que isso tudo passar, a igreja vai estar diferente. E como você pretende estar depois de tudo isso passar? Você quer ser o mesmo que começou a pandemia? Ou você quer ser alguém cheio do Espírito Santo? Que passou fortalecido por essa situação? Que está firmado na rocha? Meu irmão, não desista. Siga em frente. E siga firme. Tenha uma fé consistente. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus espera. Não fique mais dando bola para as pequenas coisas. Olhe para frente, olhe para Jesus. Siga a Cristo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. E eu queria orar por você. Você pode colocar de pé? Eu quero orar por você para que, em nome de Jesus, todos os presentes de Deus você possa desfrutar. Para que, em nome de Jesus, você entenda que o tempo dele é perfeito e que não pode ser mudado por nenhum ato seu. E para que também, em nome de Jesus, você tenha uma fé consistente, para que você esteja firmado na rocha e cheio da presença de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, Jesus. Te agradecendo, Senhor, por esse tempo tão precioso que tivemos aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, por tantas coisas boas que Tu tens nos dado, Senhor. Obrigado porque Tu tens sido, Senhor, esse Pai de amor, que nos cerca, que nos abraça, que nos levanta, que não nos deixa sozinhos em nenhum momento, Senhor. Obrigado porque em meio ao caos que nós temos vivido, Senhor, Tu estás presente, Senhor. Tu não te afasta de nós, Pai. Tu nos pega no colo muitas vezes quando nós não conseguimos caminhar sozinhos, Deus. Nós te damos graças nessa noite, Jesus, porque não há como explicar esse nosso Salvador, não há como te explicar, Senhor. Oh, Jesus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos e a minha vida em Tuas mãos nessa noite, clamando que o Teu Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações, nos revelando a Tua vontade, Senhor. Que em nome de Jesus cada um de nós possa entender e aceitar o Teu tempo perfeito, Deus. Que cada um de nós, Senhor, possa estar entendendo, Deus, que tudo que Tu fazes é perfeito e que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa abrir os olhos dos meus irmãos, para que eles enxerguem os presentes que Tu tens dado, Senhor, que não são poucos, Pai, e que eles possam desfrutar desses presentes, Senhor. Seja o tempo, Senhor, seja os relacionamentos, Pai, seja o amor da família, Deus. Deus, eu não sei o que Tu tens dado a cada um, mas eu sei que Tu tens dado muita coisa, Pai. E eu te peço, Senhor, que cada um dos meus irmãos nessa noite aceite esses presentes e desfrute deles. E aproveite a vida enquanto ela pode ser vivida. E seja feliz enquanto é tempo de ser feliz. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro também para que cada um de nós esteja firmado na rocha, Senhor, que és Tu. Que cada um de nós deixe de lado as bobagens do dia a dia. Que cada um de nós possa ter um coração cheio de temor a Ti, Senhor. Que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor. Que nós possamos caminhar contigo, Pai. Que nós possamos ter uma comunhão verdadeira contigo a cada dia, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé consistente, Pai. Que nós possamos ser bênção na vida do outro, Deus. Em nome de Jesus, Paizinho. Vai fazendo a obras nas nossas vidas, Deus. Vai fazendo a obra, Senhor, na vida de cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.